Fala galera, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um autor que a UEL resolveu colocar no ano de 2021. É um autor contemporâneo, um filósofo da ciência, muito importante para a gente entender não somente a filosofia da ciência, mas a história da filosofia da ciência, a história da ciência como um todo. O autor que eu vou trabalhar hoje é um autor chamado Thomas Kuhn e eu vou me ater a uma obra dele que é a mais importante. É a obra chamada Estrutura das Evoluções Científicas. Essa obra aqui, certo? Apesar dessa obra parecer ser uma obra relativamente pequena, ela não é muito grande, muito extensa, perto de outras obras de outros autores da história do pensamento, essa obra ela é muito importante para a história da ciência, porque o Thomas Kuhn, ele é sim um cientista, tá? Ele é um filósofo, mas mais do que ser um cientista ou um filósofo, ele é um cara que está preocupado em relatar, em escrever como que historicamente se dá estruturalmente uma revolução científica. Então, esse livro, ele é um livro muito didático até, ele é fácil de ler, ele não é um livro difícil de você compreender. Tem livros de filosofia muito mais difíceis. Por quê? Porque por mais que o Thomas Kuhn trabalhe com conceitos como anomalia, ciência normal, ciência extraordinária, paradigma, revolução científica, por mais que ele trabalhe com tudo isso, são termos que eles se encaixam em um esquema que funciona muito bem. Quer dizer, funciona muito bem para explicar a história da ciência. Então vamos lá. Para o Thomas Kuhn, o centro de toda a teoria dele, de toda a ideia, a história de revolução científica, gira em torno da ideia de paradigma, da noção de paradigma. O que é paradigma para o Thomas Kuhn? Paradigma, de maneira geral, significa modelo, mas para o Thomas Kuhn é um pouco mais do que isso. Para ele, paradigma é as orientações dadas a um cientista ou uma comunidade científica para iniciar e para dar encaminhamento para uma pesquisa. Então, o que é um paradigma? É uma orientação dada da comunidade científica e à comunidade científica para uma determinada pesquisa. E é somente através do paradigma que uma chamada ciência normal ela funciona. Então, como é que funciona tudo isso? Como é que isso se dá de fato? Por exemplo, durante o período antigo, a gente teve um modelo que a gente pode chamar de modelo aristotélico-ptolomaico. O que é o modelo aristotélico-ptolomaico? É um modelo de investigação não baseada na experiência, né, no crivo da experiência, mas baseado na especulação, onde o Aristóteles e posteriormente o Ptolomeu compreendiam que a Terra era o centro do universo. A partir dessa noção, dessa ideia científica antiga de que a Terra era o centro do universo, todas as pesquisas se orientaram dentro desse modelo, dentro desse paradigma, certo? E aí, a partir dessa ideia, dessa noção aristotélica, a gente tem um modelo de ciência normal. É comum, dentro de uma ciência normal, que aconteçam determinados problemas, determinadas questões pelas quais a ciência normal e, consequentemente, o paradigma não conseguem responder. Bom, se a ciência normal e o paradigma não conseguem responder, o que acontece? E aí que eu acho que entra uma ideia do Thomas Kuhn muito interessante, que é a seguinte: geralmente a gente poderia pensar que se não deu certo, a gente troca, mas a ideia não é essa. Por quê? Porque uma ciência ela funciona através de um paradigma. Sempre ela precisa de um paradigma para se basear, para se conectar com uma pesquisa chamada científica. Então o que ela faz quando ela visualiza, quando ela tem contato, quando chega até ela uma anomalia? Bom, uma anomalia é alguma coisa que apresenta um certo problema, e aí a teoria científica ou ela descarta essa anomalia como uma possível tese contrária que não funciona dentro daquele paradigma, dentro daquele modelo, ou simplesmente ela deixa aquilo lá como uma coisa que aconteceu fortuitamente ali dentro daquele modelo. Então assim, só para você entender, uma ciência normal, segundo o Thomas Kuhn, nada mais é do que um montar quebra-cabeça. A ciência normal, ela é um modelo de quebra-cabeça. O paradigma é um modelo de quebra-cabeça, onde cada peça deve ser gradativamente encaixada de acordo com aquele modelo. Quando as anomalias elas começam a crescer e elas começam a ser colocadas em xeque pela comunidade científica, veja,
Direto, Thomas Kuhn está dizendo que a pesquisa científica ela é uma pesquisa que envolve um teor social e político. Olha que legal. Porque é o seguinte, a gente tem uma visão meio romântica, às vezes, de ciência, de que a ciência ela é feita por um indivíduo que descobriu, né? Veio meio que uma revelação, uma epifania, e esse cara descobriu, de fato, né? Fez uma descoberta como o Newton, caiu a maçã. Não. O que o Thomas Kuhn está dizendo é que para o Newton ter descoberto tudo que ele descobriu, o Aristóteles, o Galileu, o Copérnico, o Einstein, esses caras estavam envolvidos num contexto onde, de repente, a crescente de anomalias, de problemas, de questões, elas começaram a ser levantadas pela comunidade científica, e a comunidade científica começou a notar o seguinte: peraí, está tendo um problema no paradigma. Note uma coisa, é claro no texto do Kuhn que quando há um problema, quando um cientista inicialmente ele levanta a hipótese de um problema dentro do paradigma, um problema dentro do modelo da ciência, o que acontece via de regra é que o fracasso, a incompetência, se assim a gente pode dizer, não é dada ao paradigma, mas sim ao cientista que não consegue montar o quebra-cabeça de maneira adequada, não consegue utilizar as peças do quebra-cabeça para montar aquela coisa do jeito que explique melhor a realidade. Só que quando as anomalias elas começam a crescer, quando a comunidade científica começa a crescer o questionamento do paradigma, aí a gente pode pensar, então a gente abandona o paradigma. O Thomas Kuhn diz assim, não, a gente entra num período chamado de ciência extraordinária. Então a gente tinha um período de ciência normal, na normalidade existem anomalias, questões pelas quais uma teoria científica não consegue explicar. Quando as anomalias crescem, a gente entra num período de crise. Quando a comunidade científica admite a crise, aí a gente entra num período chamado de ciência extraordinária. Quando acontece a ciência extraordinária, segundo o Thomas Kuhn, é um período pelo qual a gente tem o seguinte: nós não temos a total confiança num paradigma velho, mas a gente ainda não conseguiu eleger e colocar o outro. E é nesse momento, é nesse movimento de trocar um paradigma por outro que ocorre aquilo que o Thomas Kuhn chama de revolução científica. Então veja o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estruturando uma revolução científica. Nós estamos estruturando. E o Thomas Kuhn ele tem exemplos históricos para mostrar como que essas revoluções elas acontecem ao longo da história da ciência. Bom, a partir desse movimento, a gente tem uma revolução científica que substitui um paradigma velho por um paradigma novo. Isso leva quanto tempo? Depende muito, certo? Vai depender do movimento histórico. Mas existe um momento onde os cientistas eles não abandonam o paradigma velho, eles mantêm o paradigma velho, parte da comunidade científica continua utilizando aquele paradigma velho, fazendo daquilo lá um modelo de orientação científica, mas a gente não pode dizer mais que é um período de ciência normal, porque o paradigma já não funciona mais legal. Parte da comunidade científica pesquisa através do paradigma, parte da comunidade científica se empenha no quê? Em arrumar outra forma de orientação, outro modelo para chegar até explicações palpáveis e contundentes da realidade. Aí, conforme a gente troca de um paradigma velho por um paradigma novo, segundo Thomas Kuhn, a gente tem a chamada revolução científica e volta a um período de ciência normal. O movimento da estrutura das revoluções científicas, portanto, ele é um movimento basicamente do seguinte: ciência normal, anomalia, crise, ciência extraordinária, revolução científica, ciência normal novamente. O que é uma ciência normal novamente? É a eleição, é a aceitação da comunidade científica de um novo paradigma, de modo que esse paradigma começa a ser majoritariamente aceito. A concorrência de dois paradigmas e a eleição de um novo paradigma depende da comunidade científica e do quanto esse novo paradigma consegue responder aos problemas de um determinado momento. Portanto, olha que coisa animal do Thomas Kuhn. Não existe um paradigma melhor e um paradigma pior. Existe aquilo que o Thomas Kuhn, é uma palavra que pode soar difícil, mas ela não é. Existe uma relação entre paradigmas de incomensurabilidade. O que é incomensurabilidade? O que é mensurável? Aquilo que pode ser medido. O que é incomensurável? É aquilo que não pode ser medido.
O que é incomensurabilidade entre paradigmas? É dizer que um paradigma não é melhor do que o outro. Um paradigma responde a problemas de maneira diversa do que o outro paradigma responde. Vamos dar um exemplo. Existia o modelo aristotélico-ptolomaico. O modelo aristotélico-ptolomaico vigorou por mais de 1000 anos. Quando o modelo, por aproximadamente 1000 anos, quando o modelo aristotélico-ptolomaico ele começa a derrocar, a cair, a se desestruturar, a comunidade científica não abandona o modelo aristotélico-ptolomaico. Quer dizer, o paradigma era geocentrismo, baseado na ideia do Aristóteles, certo? O que acontece? Anomalias começam a aparecer, entra um movimento de crise, o paradigma já não funciona muito bem, ciência extraordinária. Existem outros paradigmas e modelos de universo que concorrem com o modelo geocêntrico do Aristóteles. O que acontece? Gradativamente há uma substituição do modelo geocêntrico do Aristóteles pelo modelo heliocêntrico, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, aquela coisa toda da revolução científica da modernidade, e aí a partir do século XV, XVI, da Era Moderna, a gente tem a adesão da comunidade, a aceitação de um paradigma que a gente chama de paradigma heliocêntrico. O paradigma heliocêntrico, segundo Thomas Kuhn, é melhor do que o paradigma geocêntrico? Não. Ele é um paradigma que responde melhor ao problema da Era Moderna do que o modelo geocêntrico. Portanto, eles são paradigmas e modelos que, portanto, são considerados pelo Thomas Kuhn como modelos incomensuráveis. Para recapitular, para você lembrar de tudo. Ciência normal, como centro disso, paradigma. Ciência normal opera através de um paradigma. O paradigma nada mais é do que uma orientação, a orientação dada pela comunidade científica, para um grupo de pesquisadores, cientistas fazerem uma pesquisa. Bom, dado o paradigma, dado a ciência normal, essa ciência normal, por vezes, ela apresenta anomalias. A anomalia não é motivo para a gente derrubar a ciência. A crise e a crescente da crise é um modelo para a gente pensar e repensar o paradigma, e não derrubar o paradigma, não derrubar a ciência. Através desse movimento de crise, a gente entra num outro movimento chamado de ciência extraordinária, onde nós não temos um paradigma novo, mas não abandonamos ainda o velho. A gente luta para encontrar um paradigma novo, através disso acontece a revolução científica, inserido um novo paradigma, a gente tem uma nova ciência normal e está estruturada toda a ideia de revolução científica presente na filosofia do Thomas Kuhn e no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. A ideia aqui é trabalhar os autores da UEL a partir de agora. Então, se você quer entender os novos autores da UEL, fica ligado que vem mais conteúdo. Valeu!